sabe, vem repercutindo aqui dia após dia, semana após semana, que o Brasil simplesmente, assim, dança perigosamente na beira do precipício, completamente refém de todas as facções criminosas e, basicamente, prestes a virar um narco-estado, se é que já não virou. E, inclusive, a gente falou no Morning Show de ontem, pessoal, sobre a operação da Polícia Federal voltada à prática de crimes contra o sistema financeiro, né? Inclusive a evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes ali sofisticados, mas que também tem todo um método ali para tentar conter. Mas alguns personagens envolvidos nessa história, meu amigo e minha amiga, têm conexões com a delação feita pelo já notório Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, o delator do PCC, e o David vai explicar melhor para a gente que história é essa. Exatamente, Marinho, porque essa operação ela visa as fraudes financeiras e foi descoberto, então, que o policial civil do DEIC, o Silas Elia, ele foi um dos envolvidos, um dos presos nessa operação, ele que era sócio também do Cara Preta, que conforme as investigações avançaram, ele teria sido morto pelo Vinícius Gritzbach, mas durante o curso das investigações foi descoberto então, por isso que até mesmo o Vinícius Gritzbach participou dessa delação envolvendo ele. E aí ele foi preso nessa operação da Polícia Federal. E um outro também oficial da Polícia Militar, que também teria sido alvo da delação do Vinícius Gritzbach, também foi preso nessa operação da Polícia Federal. Então, os desdobramentos de operações diferentes desse sistema que não é integrado, mas que a gente descobriu essas conexões também entre o delator do PCC e as pessoas que estavam cometendo fraudes financeiras, de acordo com essa investigação da Polícia Federal. Por isso que é tão importante essa conexão dos sistemas estarem integrados, coisa que não existe por parte da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo com outras companhias também. Agora, cá entre nós... Pode falar, mano. Tem que discutir novas formas de compliance entre agentes da lei. Não tem como a gente ficar dia após dia falando de policiais, militares e civis envolvidos com crime. Isso não é normal. A gente só tem qualquer chance de combater com efetividade a criminalidade se os agentes do Estado estiverem, de fato, a serviço do Estado e não a serviço do crime. E para garantir isso, a gente precisa ter normas de comportamento e uma gestão de recursos humanos por parte das polícias que faça com que essas normas de comportamento sejam seguidas. Então, isso é um debate urgente para ontem. Você nota, sinceramente, você nota que o sistema de controle da polícia foi para o espaço e fica completamente desmoralizado quando tem um policial virando dono de banco, efetivamente. E também nota-se aqui, claro, para também não focalizar só nisso, completamente desmoralizado também, em algum grau, o controle do mercado financeiro, que não consegue impor ali um controle sobre movimentações na ordem de 6 bilhões de reais e deixar isso passar aí de forma clandestina e pelas sombras, sem ter nenhuma repercussão. O que você acha, Pepe? Onde é que está qual é a fresta, a brecha que está deixando essa situação aqui passar desapercebida até chegar a um caso, até chegar a um limite? Como foi esse momento? Não, é impressionante, Marinho, é impressionante. Eu acho o seguinte, eu acho que o grande problema que tem no Brasil e no mundo, né, que a questão está muito mais integrada transnacionalmente do que nacionalmente entre os estados, né? A facilidade com que esses bandidos, de traficantes, têm de mobilizar, né, dinheiro de um lugar para o outro, né, sem ser capturado, né, e sem ter uma fiscalização grande do Banco Central, do COAF, né, é muito grande, Então nós temos sim que ter novas formas de combater a lavagem de dinheiro, novas formas de impedir com que a pessoa de Hong Kong, da China, consiga ter facilidade de pegar o dinheiro no Brasil e mandar para uma operação na Itália. Ou seja, nós temos que pensar a questão da segurança pública, da lavagem de dinheiro e da difusão, né, desse dinheiro, né, de uma forma muito mais transparente e muito mais estratégica e tecnológica. Não dá. E o Mano foi muito preciso ao falar aqui, né? Nós temos que discutir também a questão de como se portam os agentes do Estado, né? Não dá para a gente... Todo crime, Marinho, todo crime tem um policial e tem algum agente do Estado por trás, né? É um absurdo e é impressionante. Eu não sei qual que é a solução, mano. Se o salário está pouco, se tem que aumentar o salário, ou se é uma questão de caráter das pessoas. Se é uma questão de caráter das pessoas e que não deveriam estar prestando serviço que não são vocacionados para prestar, mas o fato é que
não dá para a gente aguentar mais esse tipo de situação. Acho que todo mundo aqui tem que cobrar sinceramente, quem foi eleito e é pago para tal, que são as autoridades que têm que achar essas soluções. E, inclusive, para também aqui não parecer que o pessoal aqui é ginasiano, os políticos por ofício politizam, eles precisam ser reeleitos. Eu te garanto que o próximo político nesse Brasilzão que chegar com uma conversa enérgica para resolver o problema com começo, meio e fim, lé com cré, vai ser regiamente recompensado nas urnas e vai se dar bem, mas precisa realmente trazer aqui algo concreto e definitivo, não é isso, mano? É uma questão de garantir a conformidade do comportamento com a lei. E isso começa com um exemplo. Então, a questão, nós temos que acabar com a possibilidade de conflitos de interesse. Por exemplo, o presidente não pode receber presente de pessoa que é beneficiária de políticas públicas caríssimas. Mas não pode. Presente não pode. de empresário. A lei já proíbe. A gente normaliza isso. Quantas vezes a gente fala sobre presentes dados por empresários para políticos, para pessoas do judiciário, para pessoas de diversas áreas do setor público. Então isso começa de cima, pelo exemplo. A gente precisa de um novo padrão de comportamento no setor público que consiga construir uma blindagem ao conflito de interesse e ao patrimonialismo, que é essa mistura do público com o privado, que é marca do Brasil desde 1500. Então estamos aí com o policial virando dono de banco e banco clandestino movimentando 6 bilhões. Enquanto isso, o arquivo vivo, por assim dizer, esse tal de Silas Elia aí foi silenciado, o Vinícius Gritzbach morto e mais e mais perguntas no ar. Aninha? Não, tem só uma coisa que os meninos não falaram que eu acho que é importante da gente colocar. Que Menino, você foi generosa. Esses meninos Obrigado, maravilhosos. Que é a questão da impunidade que a gente tem. Porque se nós estamos falando de exemplo, o exemplo que o Brasil nos dá, infelizmente, é de que você pode praticar ilícitos e que nada vai acontecer com você. Então, veja só no caso do Poder Judiciário, que eu tenho uma familiaridade maior. O juiz, ele é pego vendendo sentenças. Ele é punido com a aposentadoria compulsória. Então, assim, ele continua recebendo aquele salário maravilhoso sem nem ter que trabalhar. Isso não me parece uma punição, me parece mais um prêmio. Então, assim, quando chega no dia a dia, vou entregar um presente de Natal para o funcionário do cartório. Não tem nada mais normal do que isso. E está proibido. Alguém já foi punido por isso? Não. E aí as coisas elas vão escalando e as pessoas continuam a achar que elas nunca vão ser punidas e normalizam esse tipo de comportamento. Então, fora essa questão de compliance, de prevenção, a gente precisa dar o exemplo da punição. Seja para o presente de Natal, seja para a venda de sentença. Porque só assim as pessoas vão entender que não é o tamanho do crime que você comete, não é o tamanho do benefício financeiro que você obtém, mas é o comportamento. Não, mas é que está a questão, Aninha. Você falou um negócio que eu até concordo com você. Qual é? Mas eu não quero que as pessoas cometam um crime. Eu quero agir de modo que elas não queiram cometer o crime. Claro, mas você age assim? O que tem que fazer para a gente ter realmente um avanço moral e ético no Brasil? Um avanço moral e ético dos agentes do Estado no Brasil, né? Porque isso é uma questão de caráter também, né? As pessoas falam assim, poxa, eu vou cometer o crime, mesmo sendo punido, eu vou cometer o crime porque vale a pena. Mas, Pepe, pega esse exemplo de receber um presente. Isso aqui é, de novo, psicologia básica. Não precisa nenhum grande diretório super, hiper acadêmico, né? Que são, na minha opinião, academicistas, vale a pena fazer essa diferença. De sociólogos fazendo teses mirabolantes para tentar explicar isso. Isso é a coisa mais básica. Ué, se o grandão lá em cima pode, por que eu não posso? É lógico. O cara fica destemido. Aninha. Não, e você pega esses exemplos, se torna tão normalizado no cotidiano que a pessoa, ela não tem mais a noção de que ela está praticando algo que é errado. Porque você começa com o panetone no Natal e, de repente, você está recebendo um saquinho, um envelope para dar uma facilitada naquele processo ou alguma coisa que o vale. Viagem de cruzeiro, de autorizado. Assim, a pessoa perde o discernimento de que aquilo é errado. E, Pepe, eu acho que, assim, existe a necessidade de o desenvolvimento dos recursos humanos, de desenvolver psicologia com esses agentes estatais, mas, gente, a punição não tem exemplo maior. Veja, eu não sou dessas que acho que tem que a pessoa morrer na cadeia, mas você precisa dar o exemplo de que as suas ações vão ter consequências. E hoje nós não temos esse exemplo.
É complicado. PP, complementando, por favor? Não, tem um ponto que eu acho interessante, Aninha. Eu acho que existem duas teses. A tese fala o seguinte: se a gente enrijecer, né, a pena e ter a punição clara e grave, você reduz o crime. Não é verdade. Os países com maior enrijecimento das penas e dos crimes são os países com alto grau de crime. Os Estados Unidos, por exemplo, é um deles. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem penas graves e é um dos países mais corruptos do mundo também, né? Então, você não resolve o problema somente de evitar os funcionários e servidores públicos de cometer o crime somente enrijecendo a pena. Eu tô falando, o que a gente tem que fazer? É uma questão de educação? É uma questão de berço? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar a questão de forma muito mais profunda do que fazer factóide com uma questão dessa. E todas essas reflexões, ponderações aqui, acho que também, de alguma maneira, já são um gancho perfeito para a gente trazer esse próximo caso aqui que beira o inacreditável. Olha só, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo e nos assistindo, para só um segundo, pera lá só um pouquinho. E imagina aí se preparar o ano inteiro, ralando, dando duro, para realmente apresentar o seu TCC na faculdade, o trabalho de conclusão de curso. E quando você está lá, chega a hora, chega o grande momento, você ouve um mandado de prisão. Pois é, foi isso que aconteceu com uma estudante de Direito no Mato Grosso, que foi presa enquanto apresentava o TCC. Pelo visto, essa aluna mirou no TCC, mas acertou no PCC, David, é por aí? Ela é investigada, né, por várias acusações, entre elas a associação ao tráfico de drogas. Eita lá, ali na região. Então, é um caso que chama bastante atenção, porque antes de se formar, antes de apresentar o trabalho, presa. Então, demonstrando que a polícia também tem efetividade, até mesmo para... Que isso? Chega a ser, desculpa, chega a ser caricato, né? A pessoa chega lá toda tensa, momento ali grandioso, para finalmente escalar o Everest acadêmico, por assim dizer. Você chega lá e é preso. Tipo, é o cúmulo pra mim, sinceramente. Não, e nem pra ser depois dela apresentar, porque aí ela poderia ter direito àquela cela especial, aquela coisa toda, né? Pelo jeito, essa aluna aí vai ficar de castigo na penitenciária, meu caro Mano Ferreira. O contraste de expectativas é enorme, né? Imagina a família dessa aluna, né? Dessa criminosa. Estava com a expectativa de ir na formatura, presenciar a colação de grau, hino nacional, entrega de canudo, aquele chapéuzinho. Confete no ar. E aí vão ter que visitar no presídio. Só não vou falar, Pepe, que essa aluna vai ficar de recuperação, porque o nosso sistema prisional brasileiro não anda recuperando ninguém. Mas eu queria ouvir sua opinião. Não, eu queria entender o seguinte, foi durante a apresentação que ela foi presa, David? Ela estava fazendo a apresentação do TCC e foi presa para a polícia? Ela começou a fazer a apresentação e aí foi presa. É que o marido dela também tem envolvimento com o crime, tá preso já. E ela foi acusada de tráfico de drogas e associação criminosa também. E aí, antes da apresentação dela, ela acabou sendo detida. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Aí para esperar ela fazer a apresentação... Absurdo. Você queria o quê? Que os policiais ficassem esperando ela ficar ali de testemunha do TCC? Tem sempre os convidados que vão, né? Senta aqui, vamos esperar ela apresentar. Sair do meio da turma toda para não passar por essa humilhação e ser presa de forma discreta, né? Ué, mas se ela não queria passar por essa humilhação, ela podia não ter cometido o crime, não ia ser presa e ia estar formada bonitinha. Já condenou ela, Aninha? Já condenou ela? Não, mas pelo visto a polícia sim, né? O pessoal me diz uma coisa. A polícia acerta sempre, né? Falando sério aqui, Pepe, é conhecida a infiltração do mundo do crime na área do direito, né? Tanto com advogados como tentando infiltrar juízes e promotores no próprio Ministério Público. Conta um pouquinho da tua experiência, você que é macaco velho, que não pula em galho seco, e você sabe aí um pouquinho desse... Não estou dizendo que você participa, não, mas que você conhece talvez essas engrenagens apodrecidas também do mundo do direito, que acaba aliciando muita gente, formando muita gente para os seus propósitos criminosos. Confere? Não, claro, eu até conversei, já falei algumas vezes aqui no Morning Show, né? Quando eu dava aula na PUC São Paulo, né, eu lembro que estava na sala dos professores um dia, aí chegou um professor estarrecido na sala de aula, na sala dos professores, e falou assim: Felipe, você não acredita, o que aconteceu? O melhor aluno da minha classe, né, uma pessoa que não tem dinheiro, né, e tá pagando a mensalidade por meio da bolsa do PCC. Não. Com certeza, esse aluno, depois de 20 anos que eu dei aula na PUC São Paulo, com certeza esse estudante ou virou juiz, ou virou membro do Ministério Público, ou virou advogado que está ajudando, né, o PCC nas defesas jurídicas e técnicas. Esse é um exemplo, né? Deve ter centenas de exemplos como esse, né? O PCC, ele é, de fato, uma organização muito bem estruturada. Ele, com certeza, pega uma pessoa
de 15 anos de idade, dar bolsa para essa pessoa, para ela ser administrador de empresa, ser economista bem-sucedido, ser um advogado bem-sucedido, ser um bom estudioso e passar no concurso público para poder assumir cargos públicos e ajudar o partido. Então, o combate ao PCC tem que ser muito mais denso, com política muito mais efetiva do que somente a guerra às drogas. A estudante também, ela tem 29 anos e é estudante de Direito. Talvez por isso que a investigação também avançou e não deixou ela apresentar o TCC, para não ter mais um possível advogado defendendo criminosos, né? Claro que tem de vez em quando, de vez em nunca nesse debate aqui, enfim, debates, análises e tal, mas eu gosto do Morning Show aqui porque a gente realmente lida com o Brasil real como ele é.